Olá, nós estamos aqui no Salão Internacional de Avicultura, o CIAV, falando diretamente de São Paulo. Estamos agora contando com a presença do Osler Desozard, que foi homenageado pelos relevantes trabalhos prestados para o mercado de avicultura do nosso país. Ele foi agraciado como homenagem por ser um embaixador deste mercado. Prêmio que foi concedido, homenagem que foi concedida nas mãos do nosso presidente Francisco Turra, da UBABEF. Gostaria de te perguntar, Osler, como foi receber essa homenagem depois de tantos anos de trabalho prestado? O que você tem a nos dizer sobre essa homenagem? Primeiro depois de 38 anos nesse métier, é a primeira homenagem que eu recebo, quer dizer, primeiro foi com muita emoção e ela se acentuou depois que eu até soube que era inédita, uma iniciativa do ministro Turra, no senso de dizer, não, nós temos que prestar uma homenagem a serviços relevantes que foram prestados a toda a cadeia e sobretudo, não só desenvolvimento, mas desenvolvimento também dos mercados internacionais. A coisa mais interessante é que eu tive mais de 350 manifestações nas redes sociais de parabéns quando foi anunciada essa homenagem, e 12 diferentes associações de outros países se juntaram a isso. Quer dizer, dá uma enorme satisfação. A sensação é de enorme satisfação e nós estávamos até brincando aqui com os amigos, dizendo, levaram 38 anos e um companheiro da Avioeste, o Luigi, disse assim, mas melhor podia ter sido póstuma. Mas foi muito emocionante, muito gratificante. Bom, aproveitando o momento dessa homenagem aqui no CIAV, o que você tem a nos dizer em relação às expectativas com este evento? Hoje estamos aqui no primeiro dia e com relação ao mercado de avicultura em geral. Bom, em relação ao evento, eu diria não só a composição da mesa hoje na inauguração, como a própria presença aqui desses expositores, dá uma demonstração da força desse setor. Eu acho que a principal mensagem está de dizer isso daqui é realmente não é um setor incipiente, né, que está começando, é um setor adulto. Eu até diria um setor de pesos pesados. Esse é o aspecto que eu acho mais relevante, quer dizer, aqui está dada uma demonstração, que eu diria uma demonstração de prestígio da nossa indústria, de suporte dos seus fornecedores, que aqui estão presentes. Esse é um aspecto muito relevante. Em relação ao mercado, bom, nós devemos ter um menor crescimento do que tivemos já no ano passado, porque o ano passado foi um ano muito difícil. Esse vai ser um ano que eu já tinha até prognosticado que este ano seria um ano que deveria ser dedicado a reconstituir as forças. É quase como um exército que sai de uma batalha, precisa reequipar-se, precisa repor as perdas que teve para poder pensar em lançar-se a novas conquistas em 2014. Entretanto, há alguns fatores que nós vamos aproveitar esse congresso, inclusive, para discutir. É inegável a perda de competitividade da nossa avicultura. Eu ainda quando estava na ativa, eu costumava até, eu diria, era jovem e, como todo jovem, um pouco pretensioso. Eu dizia aos europeus, nós somos imbatíveis. Eu diria hoje que nós estamos constatando que nós temos pontos de fragilidade nessa fortaleza. Você tem uma extremada competência da porta da granja para dentro, uma extremada
eficiência da porta do abatedouro para dentro, e você perde na medida em que você sai, aonde você começa a perder competitividade por deficiências em infraestrutura, por não contar com suporte, por ter cada vez menos valoração dos quadros técnicos do nosso Ministério da Agricultura. Isso eu considero uma das coisas mais graves, por falta de investimentos em pesquisa e ciência, sem contar aquilo que não é próprio só da avicultura, mas que é aquela coisa que nós todos estamos cansados de assinalar, que é esse famoso custo Brasil. Deficiências de logística, aquilo que eu chamaria de carga fiscal de Dinamarca com serviços públicos da qualidade de Burundi. De consequência, isso está afetando. O Brasil não é o único produtor de carne de frangos no mundo, nem o Brasil é o único que produz excedentes. Nós estamos perdendo terreno. Nós já tivemos perto de uns 35%, 36% do mercado mundial. Nós hoje estamos a 1/3, não se surpreendam se nós ficarmos em torno de 31% a 32%. Isso não é porque não se esteja fazendo o dever de casa, mas outros estão fazendo talvez o dever de casa com mais competência que nós. Há dois aspectos. Aquele que fica muito fácil você assinalar, que são as deficiências do setor público. Há um segundo em que nós próprios temos a culpa, que é a nossa impossibilidade de saber bem vender. Nós somos um setor extremamente concentrado, não por nada, pelas características. Te cito como exemplo, produtores de griller de calibre fixo, como aqueles exigidos pelos mercados do Oriente Médio, existem 10 empresas no mundo. 6 dessas empresas estão no Brasil. Desde que nós tivemos a alta do dólar em relação ao real, ao invés de utilizarem esse diferencial para fortalecer, para ajudar a recuperação das perdas que nós tivemos em 2012, imediatamente está se baixando o preço, causando intranquilidade, sobretudo nos mercados. E isto, quer dizer, este momento inverso, exatamente quando a Comunidade Econômica Europeia recua de seus subsídios em 108 euros por tonelada. Quer dizer, nós devíamos não estar pensando em baixar preço, nós devíamos estar até pensando em consolidar preços mais fortes diante de uma competição que está perdendo seus subsídios. Esse tipo de erro é um erro nosso, doméstico. Falta de informações, falta de direcionamento, falta de humildade, falta de você acreditar que necessariamente o seu concorrente não precisa ser seu inimigo, ele é seu concorrente. E há pontos em que vocês têm convergências e podem ver pontos convergentes, não só olhar para os pontos aonde vocês divergem, mas aqueles aonde vocês convergem. Acredito que falta inteligência comercial no sentido de informação, dados e análise, para você formar um quadro do que está acontecendo no mercado. Isto seria algo que eu vivamente recomendaria, porque nós estamos jogando dinheiro pela janela. Eu diria que no mundo de hoje você não tem mais espaço para o herói solitário. Eu gosto da expressão que vocês sintetizaram no somatório de forças para fazer uma aliança, alliance. Não dá mais para você ocupar trincheira sozinho. Você precisa ter aliados nessa trincheira.
Então está no momento de nós pensar, talvez, em pegar quadros que tenham experiência, que tenham notariedade, para formar essa inteligência e colocar à disposição do setor. Por favor, não estou pleiteando que eu esteja nesses quadros, não estou pleiteando. Mas nós temos notáveis operadores no Brasil que hoje não pertencem mais a empresas, porque não podemos, precisamos de pessoas com neutralidade, que não estejam envolvidas, no sentido de que poderiam formar este núcleo de inteligência para municiar toda a cadeia, no sentido de que ela pudesse maximizar oportunidades, de identificar exatamente novos movimentos, novas tendências, variáveis. Nós hoje mesmo estamos baixando o preço num momento em que você tem redução de subsídio da Europa, você tem vários episódios de influência aviária que estão pipocando por aí pelo mundo. Nós sabemos que isso traz consequências no abastecimento, porque acaba provocando vazios sanitários, e nós estamos fazendo isso como se o mundo se resumisse à operação que você tem que fazer essa semana. Precisamos de inteligência comercial, é uma coisa que está nos faltando. Perfeitamente. Osler, muito obrigado pelas suas colocações. Como sempre, as palavras do Osler acabam se transformando de uma entrevista numa grande palestra, porque é um grande conhecedor das informações do mercado. Não, portanto, o motivo dessa homenagem recebida. Mais uma vez agradecemos aqui a sua presença. Sucesso. Espero que você traga mais uma vez grandes visões aí para todos os colegas do mercado de aves, porque é o que a gente veio buscar aqui hoje nesse salão, né? Muito obrigado a vocês e vamos para frente. Ainda tem muita coisa para fazer, gente. Obrigado.